TV Univates. Para você, para o nosso vale. Olá pessoal, é muito bom ter a companhia de vocês em mais um programa Ateliê do Sabor aqui na nossa TV Univates. Um programa que traz toda semana arte, música, cultura e, é claro, o melhor da gastronomia para você. E em meio à Copa do Mundo, no domingo passado, eu fui assistir a partida entre Coreia do Sul e Argélia. Uma partida que em primeira instância não me motivava muito pela qualidade técnica dos dois times, né? São duas equipes que não têm muita tradição dentro do futebol mundial, mas que na hora me surpreenderam com um belo espetáculo. Principalmente o espetáculo promovido pela torcida da Argélia, uma torcida muito inflamada que acabou me contagiando também e fazendo com que eu torcesse para eles. Enfim, ao meu lado tinha um argelino e naquela tentativa, de comunicação entre eu e ele, eu arranhando um péssimo francês, ele tentando no seu péssimo inglês se comunicar comigo, mas enfim, a gente conseguiu trocar algumas experiências. Ele saiu feliz porque a seleção dele ganhou e eu saí feliz porque consegui acumular um pouco mais de experiência e até mesmo pesquisar junto com ele um pouco da gastronomia da culinária argelina. Um país que fica ali no norte da África, entre o Marrocos, entre o Egito, banhado pelo mar Mediterrâneo, um país que teve uma grande influência francesa devido à colonização até a década de 60, Depois a Argélia conseguiu a sua independência, mas país este muito rico culturalmente. A gastronomia da Argélia, ela tem influências berberes, o povo norte-africano, do continente africano, que é nativo, onde influenciou através do consumo de carnes, principalmente de cordeiro, de cabra, o uso de laticínios também desses animais, uma influência árabe muito forte através das especiarias, é uma comida muito carregada de temperos, de sabores, de aromas e também uma influência do Mediterrâneo e europeia, principalmente francesa, devido à colonização deste país. Então, eu diria até pela experiência que este argelino me passou, de que a culinária da Argélia é uma das mais sofisticadas dessa região ali do norte da África, devido a essa influência francesa, que é um dos principais ícones da gastronomia mundial. Mas enfim, gente, este mundo esse mundo eclético, que é a culinária argelina, me fez pensar num prato para o nosso Ateliê do Sabor de hoje. E este prato, então, baseado nos relatos deste argelino em meio à partida de futebol lá no estádio, eu pensei então fazer um prato usando ingredientes do Mediterrâneo, como a berinjela, os pimentões, o azeite de oliva, introduzindo toques de temperos, desta cultura árabe e também introduzindo a carne de cordeiro, influência berbere, como eu já falei para vocês. Então a gente vai fazer um pimentão recheado, usando estes ingredientes todos, mais um ingrediente principal que é muito usado ali nesta região toda, Desde o Marrocos, a Tunísia, a Líbia. Então um ingrediente que é bastante usado, que é o cuscuz. Cuscuz marroquino, a sêmola de cuscuz,
tá? São como se fossem massinhas bem pequenininhas, grãozinhos, né? E a gente vai então usar o cuscuz, que é um dos principais ingredientes da culinária argelina, no nosso recheio deste pimentão também. Vamos dar uma olhadinha nos ingredientes então que a gente vai precisar para fazer o nosso pimentão recheado à moda argelina. Vamos precisar então dos pimentões, tá? Eu tenho 2 pimentões, um vermelho e um verde. Eu vou precisar de uma berinjela, um limão, um pouquinho aqui de tomate picado sem pele e sem semente. Eu tenho 2 tomates picados, sem pele e sem semente. A carne de cordeiro, que podemos usar até aproveitando a sobra do nosso churrasco aqui do Rio Grande do Sul, podemos usar, transformar o nosso prato gaúcho, o churrasco, num ingrediente para um prato argelino, então o nosso pimentão recheado. Então eu preciso de 300 gramas de carne de cordeiro, pode ser até assada, onde a gente pode desfiar ela ou moer, enfim, transformar ela em pedaços miúdos. Precisamos de uma cebola, eu estou usando aqui uma chalota, uma cebolinha menor, né, um pouquinho roxa, mas pode ser uma cebola comum. Um pouquinho de tempero verde, eu tenho aqui 1/3 de um maço de tempero verde, de cheiro verde, e também podemos substituir usando hortelã, que é uma erva muito característica desses países do norte da África e de cultura árabe também. Ou também podemos usar o coentro em folha, tá? Eu estarei usando aqui o coentro em pó, dentro das nossas especiarias, tá? Mas podemos usar o coentro em folha, o coentro verde. Falando já nas especiarias, então, do coentro, como eu já disse, o cominho em pó, a páprica picante e eu tenho um toquezinho de canela em pó também. Podemos usar até outras especiarias que são muito comuns, como o açafrão ou a curcuma, o cravo, o gengibre, especiarias muito difundidas no mundo árabe. E ainda também vamos precisar de 2 dentinhos de alho picados. E aqui, como eu falei para vocês, o cuscuz, então, a sêmola, né, de cuscuz, o cuscuz marroquino ou argelino no nosso caso de hoje, tá? Eu tenho 100 gramas de sêmola para cuscuz. Vou levar os ingredientes ali para a cozinha e na sequência a gente começa o preparo da nossa receita de hoje. Lá do outro lado, né, do continente africano, da Argélia, nossos pimentões recheados à moda argelina. Enquanto isso, eu deixo vocês com algumas belas imagens deste país que para nós não é muito conhecido, mas você já vai ver alguns lugares fascinantes da Argélia. Bom, pessoal, vamos começar o preparo da nossa receita então de hoje. E a primeira etapa dela é assar a berinjela, tá? Que vai no recheio. Para isso, nós vamos pôr ela no forno e eu vou fazer aqui com o garfo uns furos para que saia aquele amargor da berinjela, tá? Então, quando ela estiver assando, vai sair um pouco de líquido esse que confere aquele sabor amargo muitas vezes. Tá? Então, alguns furinhos na berinjela, ok? O forno, ele já está ligado, eu vou pôr ela numa forminha, 180 graus, tá? Por uns 10, 15 minutos, até que ela fique bem murcha. Tá? Aí, ela vai estar pronta para a gente retirar o miolo. Tá? O miolo dela vai estar cozido, tá? A gente vai retirar o miolo dela e esse miolo vai entrar no recheio junto com os demais ingredientes. Os pimentões, eu fiz isto aqui, ó.
tá? Eu tirei aqui a parte de cima do cabinho dele e retirei as sementes dos pimentões. E aqui então que a gente vai rechear eles, tá? Pimentões prontos, os recheios estão picados. Eu vou esperar um pouquinho até que a minha berinjela asse. Enquanto isso a gente vai para um breve intervalo. Na sequência a gente continua o preparo do nosso pimentão recheado à moda argelina, ok? Voltamos em instantes. Estamos de volta com o nosso Ateliê do Sabor de hoje, receita inspirada num jogo da Copa do Mundo, isso aí mesmo, um jogo que eu fui assistir entre Coreia do Sul e Argélia e conversando com um argelino ao meu lado, tentei descobrir um pouquinho mais do país dele e ele me disse então algumas características culinárias e eu estou transformando essas ideias em uma receita de pimentão recheado à moda argelina, receita do Ateliê do Sabor de hoje. Como eu mostrei no bloco anterior, a nossa berinjela está ali no forno assando para que a polpa dela fique cozida e a gente possa então utilizá-la no recheio dos pimentões. Os demais ingredientes a gente vai começar a preparar agora. Uma frigideira aquecendo, um pouco de azeite de oliva, então inspirado, né, na costa argelina do Mediterrâneo. Então, ingrediente do Mediterrâneo, azeite de oliva. Nós vamos refogar a cebola, então uma cebola picadinha. Tá? Eu tenho aqui uma cebola um pouquinho roxinha, que é uma chalota, tá? Uma cebolinha menor, mas a gente pode usar uma cebola normal. 2 dentes de alho. Tá? A gente vai dar uma murchada nesses ingredientes. Eu já vou entrar com o cordeiro, tá? Então aqui, como eu falei para vocês, ó, esse cordeiro é um cordeiro assado já, uma sobra de churrasco, né, de ovelha. Pode-se usar cru, mas não tem problema. Eu peguei, eu desfiz ele em pedacinhos menores, tá? Quase que desfiado, dependendo da textura da carne, tá? A gente pode trabalhar com a carne desfiada. Podemos moer também, sem problema algum, tá? Mas então aqui a carne de cordeiro. Eu vou entrar com o tomate, tá? Eu tenho aqui 2 tomatinhos pequenos, tá? Sem pele e sem semente. Tomate concassé, já uma influência francesa na culinária da Argélia, então a França, né? Que colonizou por muitos anos a Argélia, que acabou lá pela década de 60, né? Depois de constantes guerras, né, muitos conflitos, acabou se separando da França, se tornando independente, mas que traz muitas características, inclusive o idioma, né? Na Argélia se fala francês, se fala árabe e se fala o dialeto berbere, né, desses nativos ali do norte da África. Bom, gente, vamos começar a entrar com as especiarias. Tá? Eu tenho aqui então, ó, uma colherinha de chá de páprica picante. Eu tenho aqui o coentro, né? Coentro, ele tem um perfume, um cheirinho que lembra um pouco cítrico, tá? Então coentro em pó.
o cominho, uma colher de chá também de cominho em pó, uma colher de chá de canela em pó. E a gente já começa a perceber o perfume que levanta da nossa frigideira. Uma comida que ela é rica em especiarias e, em função disso, não se trabalha com muito sal, tá? Não poderia faltar a nossa pimenta do reino. Eu não vou pôr demais porque eu estou trabalhando com a páprica picante. Então a gente não quer que esse nosso prato fique picante demais, tá bom? Eu vou precisar de um pouquinho de água, tá? A gente vai hidratar isso tudo agora, ó. Então eu pus um copo de água. E nós vamos entrar com o limão, que vai dar aquela acidez e o perfume também, porque nós vamos utilizar um pouco da raspa da casca do limão, tá? Vamos raspar aqui o limão, ó. Eu estou usando o limão siciliano, que ele é mais aromático, mais perfumado. Então ele é mais condizente aí com as características do nosso prato. Aí, então as raspas do limão. E eu vou pôr um pouquinho do suco dele, vamos cortar ele aqui ao meio. Aí vamos espremer. Deixa eu só tirar aqui um pouco dessas sementinhas, para não precisar pegar uma peneira. Aí. Tá, um pouquinho então do suco do limão, tá? Que dá um leve azedinho aí no nosso prato. Feito. Nós vamos esperar cozinhar um pouquinho, uns minutinhos. Enquanto isso, a nossa berinjela vai ficando pronta. E eu deixo vocês com mais algumas imagens, que são tantos lugares bonitos que eu acabei descobrindo que tem na Argélia. E eu quero dividir isso com vocês. Deem uma olhadinha, que belas as imagens deste país do norte da África, banhado pelo mar Mediterrâneo, que faz divisa com o Marrocos, que tem o deserto do Saara. Tem muita coisa na Argélia para você conferir. Dá uma olhadinha só. Bom, pessoal, tá aí a nossa berinjela, tirei ela do forno e agora a gente vai então retirar a polpa dela. Ela tá bem macia, olha aí, a casca, ó, chega a se soltar. E é justamente essa polpa que a gente vai colocar então dentro do nosso recheio. Ó, eu vou trazer ela aqui, tá meia quente, mas vamos fazer um sacrifício e vamos pôr a nossa polpa então direto aqui dentro. Com a outra a mesma coisa. Tá pelando o dedo. Feito, ó. O último ingrediente que falta ainda é o nosso temperinho verde. Vamos deixar ele aqui para o final. Ah, o último não, né, gente? Falta o cuscuz. E o cuscuz ele vai entrar agora aqui justamente para absorver essa umidade e dar a liga do recheio. Tá? Então, deixa eu só desfazer aqui um pouquinho mais essa berinjela. Vamos dar uma esmagadinha nela.
essa carne que ela tem, essa polpa, né? Ela poderia até cozinhar um pouquinho mais, ela ia ficar bem cremosa. Mas assim já tá bom, já vai dar pra gente ter um excelente resultado. Tá? O nosso cuscuz, então, vai entrar. E a gente vai deixar ele hidratar, ele vai absorver essa umidade toda. Vai encorpar o nosso recheio. E daí tá pronto para pôr dentro dos pimentões. E esses pimentões vão para o forno para eles assarem. O recheio vai firmar dentro deles. E depois a gente pode servir. A gente vai precisar fazer mais um intervalinho, tá? Na sequência, eu recheio os pimentões, assamos eles e podemos então saborear esta delícia do Ateliê do Sabor de hoje, ok? Voltamos em instantes. Estamos de volta com o nosso Ateliê do Sabor de hoje e agora então é a hora de encher os pimentões com o recheio que a gente preparou. Olhem só como ele ficou, realmente ó, uma pastinha, ó, o toque que o cuscuz marroquino deu, tá? Deixou ele, né, com esta liga e então a gente vai pôr dentro dos pimentões. Tá, os pimentões, conforme eu havia mostrado para vocês, eu retirei então, né, a parte de cima dele, do talinho. Retirei as sementes. Eu vou apertar bem. Aí. Feito. Vamos pôr no outro. O nosso cordeiro, agora ele já está bem macio, porque ele cozinhou dentro do molho, né? Então ele está bem, textura bem ideal. Vamos dar uma limpadinha aqui. Feito! Eu vou voltar agora na mesma forma que nós usamos aqui para assar a nossa berinjela, tá? Vamos pôr aqui um pouquinho embaixo um azeitezinho de oliva. Vamos pôr os nossos pimentões. Vou dar uma regadinha aqui por cima deles também. Aí. E eles vão para o forno. 10, 15 minutinhos também, tá? Ele vai dar uma murchada, assim como aconteceu com a berinjela. E ele vai estar prontinho, então, para a gente saborear. Enquanto ele assa, eu deixo vocês com mais algumas imagens da Argélia e na sequência ele está prontinho e ali na frente a gente vai mostrar como é que vai ficar o nosso resultado final desse prato de hoje, ok? Deem uma olhada que belos os lugares que a Argélia tem para oferecer. Pessoal, tá na mão o nosso pimentãozinho recheado. Vamos dar uma conferida neles. Tá quente. Eu vou precisar de um pano para segurar esse cara aqui. Vamos tentar cortar ele em fatias. Olha só. Faca
entra deslizando no pimentão. Veja só que beleza. Eu vou intercalar um vermelho, um verde. O vermelho, o verde e o branco, as cores da bandeira da Argélia. Vocês viram como o recheio, olha, ele ficou dentro, bem consistente, textura essa dada pelo cuscuz marroquino. Olha só que beleza! O nosso prato. Aí, ó. Eu vou botar aqui no meu prato um pedacinho. Isso aqui tá muito quente. Sapeca o dedo da gente. Feito. Aí, pessoal. Nosso prato argelino do Ateliê do Sabor de hoje. Espero que vocês apreciem essa receita. Os sabores são exóticos, tá? Carregado de especiarias, um pouquinho diferente do nosso paladar aqui do Rio Grande do Sul, mas com certeza quem experimentar vai adorar. Prato esse que você bem sabe, o nosso parceiro aqui do Ateliê do Sabor, o restaurante Planeta Terra, sempre aos sábados, quando vai ao ar o nosso programa inédito, o Planeta Terra então prepara para você poder chegar lá e saborear. Dá uma conferida que vão gostar realmente. O cheirinho está muito bom, do pimentão misturando-se com as especiarias, tenho certeza que vai agradar muitos paladares. Muito obrigado pela companhia de vocês. Se perderam algum detalhe da nossa receita de hoje, dá uma entradinha no YouTube, acessa a página da TV Univates no YouTube, o canal da TV Univates dentro do YouTube, que lá você encontra todas as receitas aqui do Ateliê do Sabor. Muito obrigado pela companhia de vocês, um ótimo final de semana, uma boa semana a todos e um bom apetite! TV Univates, para você, para o nosso vale.